acima de tudo. Oferecimento: Drogaria Globo. O quadro Cuidar Acima de Tudo, ele vem trabalhando temas numa sequência bem bacana. Se você está aqui acompanhando Vida Saudável, sempre aqui comigo, você já deve ter notado, né? Que a gente começou falando sobre a importância de se preparar para uma gravidez. Depois nós falamos da própria gravidez, depois dos cuidados com os bebês, falamos da infância e agora nós vamos entrar no tema puberdade e adolescência. Quais são as principais mudanças nessa fase da vida? Olha, a repórter Gorete Santos fez uma reportagem bem legal sobre esse tema. Acompanhe. Sabe aquela fase quando o corpo da menina começa a ganhar traços de mocinha e o garoto também passa por transformações? Bem-vindos à puberdade. Em ambos os gêneros, as mudanças vão muito além da forma física. A puberdade ela tem uma característica tanto importante no aspecto psicossocial quanto físico. Por exemplo, nesse período, além dos desenvolvimentos do corpo, você também tem um período de estirão. Enquanto um bebezinho cresce muito rápido ainda no primeiro, segundo ano de vida, depois do terceiro aninho, ele praticamente cresce num ritmo plano, de 4 a 6 centímetros por ano. Quando chega na puberdade, essa velocidade de crescimento aumenta para níveis de até 10 centímetros por ano. Então, esse estirão contribui em quase 20% para a altura final dessas crianças, como o indivíduo adulto. Então, tudo é muito balanceado, a gente tem que ter muita atenção, além do que as características que se formam, vai influenciar muito também nas questões psíquicas da criança. Então, ele sente essa mudança, essa adaptação, se compara com os colegas. Então, envolve a fase da adolescência, que tem a questão da idade por si só e da comparação com os pares. Então, lembrando que a adolescência é aquele período de faixa etária mesmo, dos 12 aos 19 ou dos 10 aos 18, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas a puberdade ela já pode ter início um pouco antes ou já dentro do período da adolescência. Além do crescimento acelerado e do aumento dos hormônios sexuais em ambos os gêneros, nos meninos, o volume dos testículos também aumenta, o pênis cresce, surgem os pelos púbicos e faciais e a voz sofre alteração. Nas meninas, a principal característica é o surgimento das mamas, além do maior volume no quadril, nádegas e coxas. Como nos meninos, também surgem os pelos púbicos. Porém, o fator mais diferenciador é a menarca, ou primeira menstruação. A puberdade pode chegar antes do tempo previsto ou atrasar o aparecimento. João está com 11 anos e esbanja alegria. Foi o zelo dos pais que proporcionou ao garoto a oportunidade de corrigir distorções que poderiam gerar problemas até na fase adulta. Hoje o João Manuel, a médica ela conseguiu trazer o padrão de desenvolvimento dele para a idade. A gente percebe, a gente sente, né? A questão da voz, a questão do excesso de pelos, né? A gente percebe a diminuição, a espessura do pelo. Então, talvez se a gente não tivesse visto, o João Manuel já tinha, né, engrossado talvez a voz, já tivesse o pelo engrossado, já tivesse outras questões que pudessem trazer prejuízo para ele. No entanto, para muitos pais, a puberdade é tratada com tanta naturalidade que efeitos evitáveis acabam ocorrendo. A puberdade precoce é o que mais assusta as mães, principalmente das meninas, mas ela é muito importante nos dois sexos. Então, quando ela acontece muito cedo, nesse processo que eu falei para vocês, tanto pode correr o risco dessa criança vir a ter uma menstruação antes mesmo dos 10 anos de idade, com 9, 8 anos. Por exemplo, eu tenho um caso de criança que tem puberdade precoce ainda com 1, 2 aninhos de vida. Então, ela precisa começar o tratamento desde esse período e vai até o momento certo de eu parar o tratamento e ela poder desenvolver. Mas tem crianças que começam mais tarde, com 7, 6 anos e que também precisa tratar. Então, além da menstruação cedo, o que a gente vai observar? Ela aparentemente é uma criança que está alta, porque ela começa a desenvolver tudo muito antes da hora. E esse fechamento, esse estirão, vai contribuir no final para o fechamento das cartilagens de crescimento. E aí, se ela tem esse fechamento tão cedo, ela perdeu um tempo que é precioso dela e acaba resultando também numa baixa estatura.
Isso também acontece nos meninos, mas ao contrário das meninas, que a maioria das vezes é uma ativação do eixo que não tem uma causa de doença mesmo, nos meninos, em 50% dos casos, pode ter uma causa grave, como um tumor, por exemplo. Então, sempre a gente tem que investigar as causas para decidir qual vai ser o melhor tratamento. Estima-se que a puberdade precoce seja de 10 a 23 vezes mais frequente nas meninas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as principais consequências quando chega precocemente e não recebe acompanhamento médico é a criança desenvolver transtornos psicológicos e de comportamento, correr maiores riscos de abuso sexual, ficar com estatura baixa quando adulta, além do aumento do risco de obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e até acidente vascular cerebral e alguns tipos de câncer. O que é importante para a gente, enquanto família, é observar. É um cuidado diferenciado. Às vezes, com a gente surgiu um pelo, que fez muita diferença na vida dele. Talvez essa maturidade chegando antes do tempo, que questões nós iríamos ter? Irritabilidade, né? A questão do isolamento, que os adolescentes já ficam, né? Então, assim, a gente quer que tudo aconteça no seu tempo. Na época da administração da medicação, a gente sentiu, né, uma mudançazinha de humor, mas nada que a gente não conseguisse controlar, e, né, pedindo para ele atenção, né, e não somatizar a medicação, né? A gente também teve esse cuidado. Eu acho que quando a gente coloca esse olhar de cuidado em nós mesmos e fazemos tudo por eles, não é porque é mãe e pai é sua responsabilidade. Não, é porque eles são crianças. E crianças e adolescentes, eles não podem ter a mobilidade da busca. Quem tem que ir somos nós mesmos.